Os seguidores de cristianismo consideram Martinho Lutero como uma referência, reformador e coluna do cristianismo atual, mas eles esqueceram de estudar a vida de Lutero em detalhe. Muitos evangélicos ainda usam o termo protestantismo para se referir a Lutero e se intitulam assim: eu sou protestante, nós somos protestantes. Mas quando você começa a estudar realmente o legado de Lutero, você compreende que o legado dele é totalmente diferente do que o cristianismo evangélico é hoje em dia. O Projeto Reina sempre costuma dizer que o conceito de fé é errôneo, é equivocado, é um conceito ecumênico, que não é compatível com o reino de Deus. De fato, Martinho Lutero, sendo alemão, de língua alemã, ele se utilizava da palavra fide, no latim, que é a redução da palavra fidelitas, que significa fidelidade, porque no original a salvação é pela fidelidade. Aí pegaram a expressão de Lutero, sola fide, para dizer somente fé. Na verdade, quando Lutero dizia sola fide, ele não estava querendo dizer só a fé como justificação, como diz hoje em dia, como se conhece o sentido de fé hoje em dia. Quando ele disse, ou quando ele dizia sola fide, está dizendo, porque diz até hoje, através dos estudos, só a fidelidade a Yeshua. O sola fide de Lutero não é só a fé, basta só a fé. Não, sola fide é só a fidelidade a Yeshua HaMashiach. E quando a gente lê mais atentamente sobre os conceitos que Lutero propagava e os escritos que ele realizava, Martinho Lutero não era adepto do conceito atual de fé e nem era adepto do conceito de livre-arbítrio. Você sabia disso? Porque na mentalidade de Martinho Lutero, que é expressada em todas as obras que ele escreveu, isso que as pessoas chamam de fé, hoje em dia, e ele chamava pela palavra latina fide, o fide de Lutero não é a fé que se prega hoje em dia. Fide nada mais é do que a capacidade de ser fiel ao Deus eterno. A capacidade de ser fiel aos ensinamentos do Salvador. O fide de Lutero é isso, não é a fé que se ensina hoje em dia. Sola fide, só o que basta para a justificação é ser fiel ao Deus eterno. E ser fiel já implica obediência ao que ele ensinou. E a pessoa só consegue ser fiel ao Deus eterno se o Deus eterno der essa capacidade à pessoa. Aí o cristão vai dizer, não, você está errado. É só a fidelidade, só a capacidade de ser fiel ao Deus eterno. É o que Lutero quis dizer. Um dos grandes teólogos da época de Lutero era Erasmo de Roterdã. Lutero tinha uma grande admiração por Erasmo de Roterdã, mas eles estavam em lados opostos, teologicamente falando. Erasmo de Roterdã entendia perfeitamente que o luteranismo se opunha, se colocava contra o livre-arbítrio. E realmente Lutero sempre deixou bem claro que esse conceito de fide era literalmente um dom, algo dado pelo Deus eterno. Em 1524, Erasmo de Roterdã escreveu uma obra intitulada Sobre o Livre-Arbítrio. No ano seguinte, em resposta a Erasmo, Lutero escreveu uma obra chamada Sobre a Escravidão da Vontade. Olha aí a visão de Martinho Lutero sobre livre-arbítrio. Martinho Lutero não aceitava a ideia do livre-arbítrio. Que, na verdade, quando Lutero falava sola fide, ele dizia assim, a fide, a fidelidade, a capacidade de ser fiel a Deus eterno, é algo que vem de fora do ser humano. Não é algo que já existe dentro do ser humano. É algo que vem de fora e traz o Espírito Santo para dentro da pessoa. Nas palavras de Lutero a gente encontra esse pensamento. A fide é aquilo que vem de fora do ser humano e traz o Espírito de Deus para dentro da pessoa. Lutero disse isso. Esse conceito atual de fé, esse conceito atual de livre-arbítrio, que tem hoje no cristianismo,
esses conceitos foram moldados mais tarde. O que Lutero descobriu em seus estudos pessoais não é que é tudo pela fé, tudo pela capacidade de acreditar no impossível. Não, não é nada disso. Porque o conceito atual de fé é esse. A fé é a capacidade de acreditar no impossível e algo que já existe em todo mundo, que precisa ser estimulado. Isso nunca existiu. Esse conceito é mais novo. Nas próprias palavras de Lutero, a fide, a capacidade de ser fiel a Deus, não dependia de nenhuma intenção, nem mérito, nem atitude humana, mas tinha que ser dada pelo próprio Deus. E essa fide não tem a ver com o conceito atual de fé. A fide tinha que ser concedida pelo Deus da Bíblia. Era isso que Lutero ensinava. Tinha que ser dado a fide pelo Deus da Bíblia ao indivíduo que acreditava plenamente no Deus da Bíblia. Mas os evangélicos, esses mesmos evangélicos que consideram Martinho Lutero como uma coluna teológica hoje em dia, esses mesmos evangélicos são adeptos dessa filosofia ecumênica chamada fé, na qual a fé é algo que já tem dentro da pessoa e que depende da pessoa acreditar ou não. Só que quando diz sola fide, não está se referindo a esse conceito. Porque depende da pessoa decidir acreditar em coisas espirituais. Isso nunca existiu. Pega pelo conceito original. A salvação é pela emuná, a fidelidade, a capacidade de ser fiel ao que Deus ensinou através de Yeshua. Você que é evangélico ou que é simpatizante do modelo evangélico, entenda. Esse conceito de fé que você conhece, que você prega, que você ouve hoje em dia na igreja, não era isso que Lutero ensinava. Ele nunca ensinou isso. Ele nunca ensinou esse conceito atual de fé. Não foi isso que Lutero descobriu enquanto estudava o texto sagrado. Ele não descobriu a fé. Tenho que usar o termo que ele usava para poder fazer a separação. Ele não descobriu a fé, ele descobriu a fide, que é a mesma coisa que o hebraico emuná, é a fidelidade. Ele descobriu a fide, fidelitais, a capacidade de ser fiel ao Deus eterno. E entenda de uma vez por todas, teologicamente falando, Lutero era contra esse ensinamento pagão de livre-arbítrio. Lutero ensinava que a capacidade de ser fiel ao Deus eterno é dada pelo próprio Deus eterno. No fim das contas, é tudo uma questão de definir corretamente os conceitos. Porque a fidelidade a Deus é um dom. A pessoa pega, a salvação é pela fé mediante a graça, é um dom. A fidelidade a Deus é um dom. O que quer dizer dom? Dom quer dizer o presente. A fidelidade a Deus é um presente que Deus dá. A salvação é pela fidelidade. E a capacidade de ser fiel a Deus é um presente que o próprio Deus dá à pessoa. Mediante a graça quer dizer, juntando esses conceitos todos de fidelidade, dom e graça, o que o texto sagrado diz originariamente, pelas palavras de Paulo e dos outros emissários, é: a salvação é pela fidelidade ao Deus eterno, e a fidelidade é um dom, é um presente que o Deus eterno dá à pessoa. E onde diz que é mediante a graça, significa que esse presente é dado mediante a bondade de Deus. A graça, recede, significa a bondade de Deus. Ou seja, a capacidade de ser fiel a Deus eterno é um presente que Ele dá à pessoa. E Ele dá esse presente porque Ele é bom. O sentido é esse. Você compreende? Ele me deu a capacidade de ser fiel a Ele porque Ele é bom. Ele me escolheu porque Ele é bom. A palavra graça tem que ser substituída pela palavra original para você entender melhor. Ele me deu a capacidade de ser fiel, Ele me salvou. Ele me salvou pela graça, quer dizer, Ele me salvou porque Ele é bom. Ele me deu a capacidade de ser fiel a Ele porque Ele quis me dar. Ele quis me dar porque Ele é bom. Esse é o ensinamento de Lutero. E esse ensinamento desmonta a filosofia de livre-arbítrio.
Qualquer outra doutrina fora disso é anátema.